Olá a todos os queridos irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ouvir essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia para o dia de hoje. Ela se encontra aqui no livro de 1 Pedro, capítulo 5 e o versículo 6 e 7, que vai dizer assim: Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém? Aqui está falando, é um mandamento, de certa forma, que o apóstolo Pedro está falando para todos os irmãos, que é para a gente se humilhar diante de Deus, para a gente levar todas as nossas preocupações e medos diante de Deus, colocar diante dele, como fala aqui o versículo 7, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Quando a gente se humilha diante de Deus, nós reconhecemos que Ele é que pode resolver os nossos problemas, que a gente é limitado, que a gente tem um limite para tudo, mas para Deus não. Ele não tem limites, Deus é infinito. Nós temos as nossas limitações, mas Deus quer que a gente se humilhe, se achegue diante dEle, reconhecendo que Ele é poderoso, que Ele pode resolver e reverter qualquer situação, e Ele, ao seu tempo, no tempo dele, nos exaltará. Quando a gente chega diante de Deus, se humilhando, clamando, buscando a Ele de todo o coração, colocando diante dele todas as nossas causas, os nossos medos, as nossas dores, as nossas angústias, lançando sobre Ele, todos os nossos medos, Ele vai nos ouvir e no tempo certo Ele vai nos exaltar. Tudo é um processo, Para tudo, toda luta tem o seu tempo certo de acabar, Tudo tem um processo, um começo, um meio e um fim. E Deus quer que a gente viva na dependência dEle, buscando Ele o tempo todo, se humilhando diante da presença dEle. E se humilhar é reconhecer que somos falhos, que somos pequenos e que não conseguimos nada sem a permissão e sem a bênção dele. Nós somos dependentes da presença do nosso Deus. Por isso que nós devemos nos humilhar, clamar a Ele, orar, conversar, expor tudo para Ele do que está passando na nossa mente, do nosso coração. Deus quer isso da gente, Ele quer relacionamento. Relacionamento é isso, é você conversar com Deus como se você estivesse conversando com um amigo. A gente não conversa com um amigo, com um parente, com alguém, contando as nossas coisas, contando os nossos medos, as nossas angústias. Deus quer que a gente seja assim com Ele, que a gente chegue diante dEle, converse e coloque tudo para fora. Ele sabe tudo o que passa em nosso coração, mas Ele quer que a gente coloque Ele como nosso amigo fiel, como nosso Pai, sabendo que Ele está cuidando, sabendo que Ele se preocupa, porque Ele manda aqui na palavra falar que é para a gente se humilhar diante dEle, que é para a gente reconhecê-lo como o nosso Pai, como o nosso Criador. E Ele manda também a gente lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. Se Ele fala isso, se Ele manda isso, que é um mandamento, Ele quer nos abençoar. Ele quer que a gente viva debaixo da graça, debaixo da paz dEle, que excede todo entendimento. Ele quer que a gente receba as bênçãos dEle. E aqui fala que Ele vai nos abençoar no tempo certo, quando a gente se humilhar diante dEle. Nós devemos nos humilhar diante de Deus, diante de Jesus, não diante do mundo, As pessoas falam que os humilhados serão exaltados, as pessoas que são humilhadas por algo ou por alguém, mas a palavra do Senhor fala que aquele que se humilha diante de Deus, quando a gente se humilha diante dEle, é essa humilhação que Deus está falando. Quando a gente se humilha diante dEle, no tempo certo, Ele vai nos exaltar, Ele vai nos abençoar,
porque tudo tem um tempo, tudo tem um processo, né, para acontecer. E quando a gente tem essa certeza, quando a gente tem essa confiança de que o nosso Deus está conosco, de que Ele é o nosso Pai cuidadoso, amoroso, Ele vai nos abençoar. É isso que Ele quer de nós. Ele não quer que a gente viva o tempo todo preocupado, angustiado, aflito. Não, aqui Ele fala, Ele diz que é para a gente lançar sobre Ele, colocar os pés dele, colocar os pés da cruz de Cristo, que Ele vai tomar todas as nossas dores. Ele se preocupa conosco. Ele tem todo o cuidado da nossa vida, Ele cuida da nossa vida o tempo todo. A partir do momento que a gente decide entregar a nossa vida a Cristo, a nossa vida não é mais a mesma. Nós temos um Pai que está sempre cuidando da gente e Ele cuida nos mínimos detalhes, né? Tem coisas que Ele faz pra gente que a gente fica boquiaberta, a gente fica surpresa de algo que Ele cuida até nos mínimos detalhes, porque Deus é assim. Ele cuida dos seus filhos como um pai. Cuida do filho aqui na terra, tem o nosso Pai superior lá no céu que cuida muito melhor, porque Ele sabe sempre o que é o melhor para a gente, Ele sabe sempre o melhor caminho que nós devemos trilhar e seguir. Então, o mandamento de Deus para hoje é esse, que a gente se humilhe diante dele e que a gente lance sobre ele todas as nossas preocupações, todas as nossas ansiedades, porque ele se preocupa conosco. Não é maravilhoso saber que tem um Deus que está sempre cuidando da gente, que ele se preocupa conosco, que ele resolve as nossas situações, que resolve os nossos problemas, porque tudo é ele, tudo é dele, por ele, para ele são feitas todas as coisas. Quando a gente está com um problema muito difícil que de repente se resolve de uma hora para outra, é Deus que resolve. Então tudo é dele, tudo é para ele, tudo é por ele. Por isso que ele fala, nós devemos buscar a Ele, nos humilhar diante dEle e lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, porque no tempo certo Ele vai nos exaltar. Então, se você está passando por algo difícil, você não sabe mais o que fazer, você está sendo muitas vezes humilhado pelas outras pessoas, né? Está sendo maltratado, está sendo afligido. Se humilhe diante daquele que pode resolver a sua situação. Se achegue diante de Deus, coloque a causa diante dele, porque ele vai te abençoar, ele vai te exaltar no tempo certo e na hora certa. Lance, jogue sobre Deus todas as suas cargas, todas as suas angústias e todos os seus medos. O Senhor Jesus fala que o fardo dele é suave, o jugo dele é suave. Ele quer trocar o nosso fardo pesado pelo fardo dele. Ele quer tomar sobre ele as nossas dores e as nossas transgressões. Então que a gente lance sobre ele as nossas ansiedades, as nossas lutas e que a gente se humilhe, tendo a certeza que ele vai nos abençoar, porque ele está aqui e ele nos abençoa e cuida da gente o tempo todo. Amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance a sua vida, o seu coração, e que você possa ser ricamente abençoado pelo poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você. Amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa, Pai amado, que a gente possa ser obediente aos Teus mandamentos, que a gente possa ser obediente a essa palavra do dia de hoje, Pai, na qual o Senhor falou que é para a gente se humilhar diante de Ti, clamar e buscar a Tua presença e lançar sobre o Senhor todas as nossas ansiedades e os nossos medos, as nossas angústias, Pai amado, que a gente tenha esse coração obediente, porque só o Senhor tem o poder de nos abençoar, Pai. Só o Senhor tem o poder de nos exaltar, como falou a Tua palavra, quando a gente se humilha diante de Ti, quando a gente reconhece, ó Pai, que só o Senhor tem o poder de nos abençoar, o Senhor nos exalta. O Senhor nos abençoa, o Senhor nos tira daquele sofrimento do qual nós estamos passando. Que a gente venha ter esse coração, Pai, de Te buscar em todos os momentos, pois o Senhor cuida de nós. Que a gente viva
para te exaltar e te glorificar e reconhecer o Senhor em todas as coisas da nossa vida. Reconhecer que só o Senhor tem o poder de resolver qualquer situação, por mais difícil que seja, Pai amado, que a gente venha ter esse entendimento, que a gente venha ter esse espírito quebrantado diante do Senhor. Que o Senhor nos guarde, Pai amado, nos proteja, nos livre de todo o mal, nós, a nossa casa e os nossos. Abençoe a todas as áreas das nossas vidas, Pai, que a gente possa prosperar em todos os aspectos da nossa vida, que a gente venha ter uma vida abundante diante de Ti, como fala a Tua palavra, que o nosso Senhor Jesus Cristo veio para nos dar vida em abundância, que a gente venha trocar os nossos cargos pesados pelo fardo de Jesus, que a gente venha ter leveza e a paz do Senhor dentro do nosso coração, Pai amado. Que o Senhor venha nos abençoar os lares, as famílias, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te peço e já te agradeço. Que Deus abençoe a todos. Amém.